Fala, senhores, tudo bem? Segundo vídeo do canal e hoje, dando continuidade à teoria do crime, nós vamos falar sobre iter criminis. Iter criminis, do latim, caminho do crime. Iter, do latim, itinerário. E criminis, crime. Ou seja, traduzindo, caminho do crime. Caminho do crime. Bom, pessoal, como já dito, é uma continuação da aula anterior, no qual nós abordamos a teoria do crime, e nessa sequência de vídeo que eu irei trazer para vocês, eu vou destrinchar o que foi apresentado no primeiro vídeo, a teoria do crime. Ou seja, eu vou agora, passo a passo, membro por membro, elemento por elemento, até esgotarmos por completo a teoria do crime. Vamos lá para a aula de hoje. Pessoal, quando a gente fala do caminho do crime, nós estamos falando do quê? O caminho que o agente vai percorrer até a consumação, ou seja, a fase final do crime. E de maneira didática, para que fique fácil para vocês, nós vamos fazer aqui uma linha do tempo. E vamos, passo a passo, percorrer todo o caminho que o agente tem que fazer para consumar o crime. Vamos lá. Primeira fase. A primeira fase, pessoal, é a fase da cogitação. Ou seja, ela é uma fase interna do agente. Aqui, nessa fase, o agente ele faz um planejamento mental do crime. Ou seja, ele começa a imaginar como fazer, quando fazer, onde fazer, quais meios utilizar. A doutrina costuma dizer que, em regra, essa fase ela é irrelevante para o direito penal. Por quê? Como já dito, ela é uma fase interna, ou seja, é o pensamento, e até onde todo mundo sabe, acredito que vocês saibam também, pensar, imaginar não é crime. Tá aí a relevância para o direito penal. Ou seja, a cogitação, pessoal, cogitação, ela é uma fase interna. Fase interna. Ela é a manifestação do pensamento. Manifestação do pensamento. Quer melhorar um pouco mais? É o planejamento mental. Planejamento mental. Então, senhores, falamos aqui da cogitação, que nada mais é que um planejamento mental feito pelo agente que pretende praticar um crime. E eu disse para vocês que essa fase ela é irrelevante para o direito penal. Dando sequência, vamos então aqui para a segunda fase. A segunda fase, pessoal, é a fase da preparação do crime. Preparação. Ou seja, pessoal, nesse momento acontece a externalização do pensamento. Ou seja, ele traz para o mundo real aquilo que antes era um pensamento. Então vou colocar para vocês aqui, para vocês não esquecerem. Externalização. Externalização do pensamento. Segundo a doutrina, pessoal, essa fase ela é considerada uma fase externa, porque, como já dito,
é a externalização do pensamento, ou seja, é uma fase externa. Fase externa. Nesse momento, pessoal, começa a acontecer os atos preparatórios, ou seja, são os atos utilizados pelo agente para a prática do crime. Aqui, ele começa de maneira direta a preparar o crime. Exemplo, professor, a compra de um revólver para praticar um crime de roubo, um crime de homicídio, a compra de uma escada, seja para pular o muro do vizinho, para pular o muro da casa na qual ele vai praticar o crime. Deu para entender, pessoal? Então aqui é o momento da preparação. E a doutrina traz para a gente que o momento da preparação, ele também, em regra, não é relevante para o direito penal. Em regra, pessoal. Vocês já vão entender o porquê. O ato da preparação, ele só vai ser punível quando a conduta ela resulta num delito autônomo. Professor, o que é isso? Traduz. Pessoal, a preparação ela só vai ser punível quando ela de fato gerar um outro crime. Professor, dá um exemplo. Pessoal, simples. Um exemplo aqui muito comum, trazido pela doutrina, é o crime de moeda falsa. Como todo mundo sabe, o crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, é aquele crime onde o agente utiliza a moeda falsa, seja para ludibriar, para exigir uma vantagem ali. Mas, senhores, possuir os apetrechos para fazer a moeda falsa também é crime. Ou seja, no momento da preparação, quando o agente ele compra os apetrechos, ele busca os apetrechos para fazer a moeda falsa, para fazer a nota falsa, também é considerado um crime, é um delito autônomo. Está previsto ali no Código Penal também, no artigo, salvo engano, 291. Ou seja, a preparação ela só será punível quando a conduta resultar num delito autônomo. Vou colocar aqui para vocês. Punível quando a conduta resultar em delito autônomo. Autônomo. Vou colocar também o artigo aqui que eu citei. De moeda falsa. Artigo 289 Código Penal. E possuir os apetrechos. Artigo 291 Código Penal. Senhores, vamos lá então para a terceira etapa do crime. Terceira etapa do crime. Ou seja, execução. Então aqui, senhores, nós vimos a cogitação, que é uma fase interna, que é o planejamento mental do agente. Vimos aqui a preparação, uma fase externa, que é a externalização do pensamento, ou seja, é aquele momento em que o agente começa ali os atos preparatórios. E nós vamos ver agora a execução. Execução. Senhores, o próprio nome já diz. Execução.
Neste momento, a gente faz o que então? Atos de execução. Atos de execução. Diferente da preparação, onde nós temos atos preparatórios. Certo? Pessoal, então aqui, no momento da execução, o agente ele executa o crime. Ou seja, ele sai da fase da preparação, ali onde ele compra o revólver, ou ele adquire a escada, e ele vai de maneira a executar o ato. Ou seja, ele sai para a rua e vai praticar o roubo, ou ele vai até a casa do vizinho, coloca a escada lá para pular dentro, né, os exemplos que eu citei aí anteriormente, e posterior à execução, após a execução do crime, nós chegamos na última etapa. E aqui, senhores, a última etapa, eu já vou trazer o nome dela para os senhores. A doutrina costuma dizer que, neste momento, todas as etapas foram concluídas. Ou seja, teve a cogitação, a preparação e a execução, chegando assim na consumação. Consumação. Quarta e última fase do iter criminis. E aqui, como eu disse para vocês, pessoal, nesse momento, todas as etapas elas foram concluídas. Professor, eu ainda não entendi. Pessoal, é simples. Aqui consumou-se o crime. Ou seja, o agente que saiu na rua para praticar o crime de roubo, ali subtraiu para si uma coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Senhores, vamos lá. Ele já praticou o crime. Ou seja, de maneira violenta ou de maneira ameaçosa, ele subtraiu para ele já o bem da vítima. O mesmo caso serve para o ladrão que vai lá roubar a casa do vizinho. Senhores, aqui ele já pulou o muro, ele já pegou tudo que ele queria pegar dentro da casa, já está consigo e ele já foi embora. O crime está consumado, senhores. Todas as etapas, mais uma vez, todas as etapas já foram concluídas. E aqui, pessoal, vale ressaltar que os crimes tentados não entram. Por quê? A doutrina entende que o crime tentado, ele para aqui na fase da execução. Então, aqui estão os crimes tentados. Crimes tentados. Dessa forma, a consumação, ela não admite a tentativa, os crimes tentados. Então aqui não entram os crimes tentados. Certo, pessoal? Aqui, senhores, a execução, tanto a execução quanto a consumação, também são uma fase externa. A externalização do pensamento, a externalização da prática. Aqui houve a violação do mundo, do mundo do direito. Aqui ele sai da fase do pensamento e ele ofende ali um direito ou uma garantia, seja lá qual for. Senhores, vou trazer agora para os senhores uma fase não essencial, ela não está dentro do iter criminis, mas também é trazida pela doutrina, é muito cobrada em prova de vestibulares, de faculdade. É a fase do exaurimento do crime, pessoal. Ou seja, o exaurimento do crime. Ele está posterior à consumação. Veja bem,
ele não faz parte disso aqui que nós chamamos de iter criminis. Ele está depois da consumação. Ou seja, o exaurimento, ele se encontra aqui, ó, posterior à consumação. Professor, me dá um exemplo. Senhores, um exemplo clássico trazido pela doutrina é o exemplo do crime de... Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Um exemplo trazido pela doutrina, o crime de extorsão. Pessoal, o crime de extorsão, né, que é ali o sequestro para obter uma vantagem, seja ela econômica ou para outro fim. Senhor, no momento ali da extorsão é onde ocorre o exaurimento. Ou seja, o recebimento ali ou não da vantagem legal, da vantagem devida ali, por si só já configura um exaurimento, além da consumação do crime, podendo, senhores, na maioria das vezes ainda gerar um delito autônomo. Delito autônomo. Vamos por aqui o exemplo. O exemplo. Espera aí. Artigo 159. Código Penal. Crime de extorsão. Pessoal, e perceba que aqui a aula é na naturalidade. Aqui a gente esquece, a gente para, a gente relembra. Senhores, aqui não tem nada engessado. É apenas a externalização do meu conhecimento para vocês. Então vocês vão ver que aqui é assim, é no improviso, é de maneira simples, sem juridiquês, sem complicação, até porque esse não é, nunca foi e nunca vai ser o intuito do nosso canal. Certo, pessoal? Então, chegamos ao fim de mais uma aula e nos próximos capítulos eu trarei aqui para os senhores, como já dito anteriormente, todas as outras fases ali da teoria do crime, seja ali a culpabilidade, a ilicitude, o fato típico. Senhores, vou trazer um por um, mas antes de eu trazer, me aprofundar nisso aí com os senhores, eu precisava trazer aqui o iter criminis, ou seja, o caminho do crime, e mais para frente vocês vão entender o porquê eu trouxe o iter criminis aqui, antes de me aprofundar ali no fato típico, na ilicitude e na culpabilidade. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula do canal. Tentei mais uma vez trazer aqui para vocês um pouco de conhecimento. E se você chegou até aqui, deixe no comentário aí o que você achou do áudio desse vídeo. Anteriormente, no primeiro vídeo, muitas pessoas me procuraram e falaram: ó, professor, você precisa melhorar o áudio, você precisa melhorar o posicionamento da câmera. Então, senhores, eu já me prontifiquei, fui lá, arrumei uma lapela. Eu espero que tenha melhorado a qualidade do áudio para vocês aí. E, senhores, quanto à didática e quanto à aula, é assim mesmo, é a segunda aula do canal. Eu estou aprendendo junto com vocês a como ministrar uma aula. E eu tenho certeza que se você continuar comigo aqui, mais para frente, eu e você seremos pessoas com certeza melhores. Eu aqui em dar aula, em direito penal, e você, seja para qual fim você vai utilizar esses conhecimentos aqui, tenho certeza também que vai ser de grande valia para você. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.